Meus amados amigos e irmãos, boa tarde. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e a bondade de nosso Deus sejam constantes em nossas vidas. Meus amados amigos e irmãos, passando aqui nessa tarde, só para fazer uma reflexão, eu estava hoje ouvindo pelas redes sociais, Instagram, um bilionário dando uma conferência, tá? Sobre a vida dele, como é que ele passando as experiências dele e as conquistas deles para o povo. E uma criança de 7 anos fez uma pergunta e chamou o nome dele e disse por que, como é que ele tinha conseguido, por que ele era bilionário e tinha conseguido essas riquezas. Aí ele falou, mas que riquezas que eu tenho? Aí ele falou, o senhor tem um bocado de carro, tem muitos carros, tem muitos prédios, casas, tudo e tal. Como foi que o senhor adquiriu? Aí ele começa a contar, tá? A vida dele. Como foi que ele começou? E ele disse que começou tudo que ele almejava na vida, ele ia atrás, ele buscava. E ele começou ele falou com o pai dele que queria pedir um brinquedo ao pai dele. O pai dele disse que ele fosse trabalhar para comprar, tem condições. Mas o pai dele respondeu dessa maneira, não dizendo que ele vai trabalhar, essas coisas, não. Foi um incentivo que o pai dele deu para ele. Aí ele disse que morava numa casa onde tinha uma loja de frente, tinha um terreno, e ele disse que em frente à casa dele ele começou a colocar umas varas separando assim, como se fosse para fazer estacionamento. E disse que os carros que chegavam ali para ir para aquela loja, estacionavam lá onde ele colocava essas varazinhas separando para um carro, né? Então, várias varas para os carros entrarem ali e guardar o estacionamento. E ele disse que nesse dia ele fez 25 centavos pelos carros que estavam estacionando ali. Ele disse que foi o primeiro dinheiro que ele ganhou. E ali ele disse que começou a se motivar, né, por tudo que ele conquistava. E eu ouvindo aquilo ali, meu irmão, me lembrei de uma vez, eu conversando com um colega meu, Costa, e ele me falando sobre oportunidade, né? O que era a oportunidade? Eu achei aquilo ali tão engraçado, né, na maneira de se falar. E ele falando que na mitologia grega a oportunidade ela era representada por uma figura de uma mulher que tinha as tranças, né, cabelo tipo o cabelo rabo de cavalo e careca atrás e muito bonita na frente, tá? E as pessoas, toda vez que essa mulher passava, procuravam olhar para o rosto dela, porque ela era bonita. Porque se perdesse a oportunidade, atrás ela era careca e tinha um cabelo rabo de cavalo e ninguém podia mais agarrar na oportunidade, porque já tinha passado. Aí eu procurando também ver na mitologia grega, né, a oportunidade, o tempo, né, o tempo, que muitas vezes nós perdemos, né? E o kairos, em grego significa momento certo ou momento oportuno, né? E teologicamente falando é o tempo de Deus em nossas vidas. Mas ainda voltando à oportunidade, dando o significado dela, a oportunidade dizer que era uma linda mulher, atraente e muito veloz. Ela era atraente por ser linda e muito veloz, mas que estranhamente tinha um rabo de cavalo na testa, tá? Amarrando aqui na testa. E ela era careca. A justificativa é que ela passava de toda forma muito rápido e que isso facilitava quem quisesse agarrar à sua frente, pois deixasse passar não conseguia mais segurá-la, porque era muito rápido.
Então a oportunidade em nossas vidas, irmãos, é assim, dessa maneira mesmo. Ela é rápida. Você não pode pensar duas vezes sem segurar, você tem que ter convicção daquela oportunidade. Eu lembro bem que logo quando eu estava no Castelo Branco, nesses colégios estadual aqui no estado do Ceará, Castelo Branco, Joaquim Nogueira, a Escola Normal, Adalto Bezerra naquela época e outros colégios. Eles davam oportunidade para estágio, quando você chegava no terceiro ano, que na época fazia-se o curso profissionalizante. É tanto que o curso que eu fiz profissionalizante naquela época foi de contabilidade, técnica em contabilidade. Então, todas as pessoas que tinham terceiro ano, do segundo ano em diante, você tinha direito a concorrer a estágios no Banco do Nordeste, no Moinho Fortaleza, no M. Dias Branco, tá? Na Crasa e em outras empresas também que concediam esses estágios. E houve uma oportunidade, eu fiz e eu fui chamado. Mas, irmãos, aí eu estudei, tá? E um colega meu que morava ali no Esperança, nós estudamos juntos. Mas no dia que ia ser a prova, eu dei uma vacilada e brincava muito naquela época, a gente era jovem e tudo, e muitas vezes a gente, mais tarde, que vai ver essa oportunidade que nós perdemos, porque nós não agarramos que nem essa oportunidade que nós estamos falando agora, que passa rápido. Se você deixar passar, você perdeu. Então aí eu jogava bola, gostava muito de jogar bola, naquele tempo jogava América, né? E tinha jogo no dia seguinte de manhã cedo. A prova seria no domingo de manhã. Seria no domingo de manhã, irmãos. E domingo de manhã ia ter um torneio início, que naquele tempo, desculpa eu estar colocando isso aqui, mas é interessante para a gente também. Antigamente os campeonatos começavam, todos os campeonatos começavam, tinha um torneio início chamado. O torneio início era motivar muita gente nos campos Fortaleza, aqui em Fortaleza, era ali pela campus do Psico Americana, lotava ali os campos. E eu perdi a prova, eu não fui para a prova, eu falei para a mamãe, que naquele tempo a mamãe era mais gira com a gente, o papai era mais... Aí a mamãe, e a prova não vai? Não, foi prorrogada. Aí eu deixei de fazer a prova e fui para o torneio início, para o Jogo da América, fui jogar. Jovem, né? Perdi a oportunidade. E esse meu colega que estudou comigo, que nós nos ensinamos, ele ensinava e eu ensinava para ele. Ele passou no Banco do Nordeste como estagiário, aí ficou estagiando. Ele era estudioso que só. Ele passou, foi concursado, né? Tornou gerente, aí daqui foi para o Maranhão, foi para o Pará e tudo. Ele chegou a falecer, ele está com uns 8 anos que ele faleceu. Problema câncer, né? Dizem que era muito uísque que ele tomava. Então, eu perdi a oportunidade, mas esse meu colega, que nós estudamos juntos para fazer a prova, ele passou. Mas com o tempo, naquele empolgação que a gente estava de jovem, jogava bola, saía para todo canto jogando, e depois quando a real cai na gente, aí eu, poxa vida, perdi a oportunidade. E até uns tempos atrás eu me sentia por não ter agarrado essa oportunidade que apareceu na minha vida. Mas Deus é misericordioso, que faz com que a gente venha, não como dizer, a oportunidade dela não volta, mas Deus vai nos dando novos ares, novas perspectivas de vida. Nós vamos se descobrindo, se redescobrindo a cada dia, e o Senhor vai nos dando novas chances. E hoje, para a honra e glória do seu nome, Deus tem nos despertado nesse ano, e a misericórdia de Deus são as causas de nós sermos consumidos. E Deus tem feito florescer. Eu creio que o melhor de Deus em nossas vidas, meus irmãos, está sempre se renovando, sempre para vir.
O melhor de Deus em nossas vidas está sempre para vir. Sabemos que o melhor de Deus em nossas vidas, que Ele deu e é insubstituível, foi Jesus. Mas Jesus disse, se nós crêssemos nele, faríamos coisas melhores do que Ele. E Deus não é um Deus egoísta, Jesus não é egoísta, tá? E nós vamos sempre procurando ter o melhor de Deus em nossas vidas, porque Deus quer o bem de cada um. Deus quer que nós sejamos prósperos, irmãos. Não essa prosperidade que nós buscamos muitas vezes veementemente, querendo por cima de pau e pedra, passando uns por cima dos outros, não respeitando o ser humano, querendo ganhar posições, cargos, querendo ser... Querer ganhar o mundo, abarcar o mundo inteiro. Não. Nós devemos ganhar, mas devemos dividir, repartir. Não devemos ser egoístas. Não devemos querer ser mais um do que o outro. O apóstolo Paulo mesmo fala, meus amados irmãos, que nós devemos ser... Eles consideravam o menor de todos os apóstolos. Tá? E assim nós devemos também ter aqueles que estão à nossa frente, considerá-los melhor do que nós. Isso nos faz crescer, não nos diminui, mas nos faz crescer. Porque nós sabemos que em nossa frente, irmãos, tem alguém melhor do que a gente. Não que nós vamos nos diminuir, né? Porque nós sabemos que nós hoje vivemos num mundo muito competitivo. E se nós baixarmos a cabeça, se nós pararmos, as pessoas passam por cima da gente. Nós não devemos parar, devemos prosseguir, devemos caminhar. Pai do Senhor, irmã Zumira, obrigado, minha amada irmã, pela sua presença. Então, o mundo de hoje é esse mundo concorrido. As pessoas tentam nos pisotear, tentam passar por cima da gente de qualquer maneira. Então, essas pessoas que fazem dessa maneira, nós devemos estar, irmãos, devemos estar abalizados, conscientes, estruturados, tanto espiritualmente como até profissionalmente mesmo, irmãos. Nós devemos nos capacitar. Há um certo tempo, um tempo atrás, a gente vai deixando, querendo... A maneira de nós falarmos é essa mesmo, desculpa a colocação, empurrar com a barriga as coisas, mas as coisas vão se mudando dia a dia, principalmente a tecnologia, irmãos, que ela corre, e se nós pararmos, nós ficamos atrasados, e como eu falei, se nós nos atrasarmos, as pessoas que se reciclam passam à nossa frente, e nós vamos ficando para trás. Então nós devemos se equilibrar. Se ficar atrás, ficar sempre procurando, prosseguindo, caminhando para galgar coisas melhores na nossa vida através dos ensinamentos, já que nós vivemos hoje numa era digital, nós devemos acompanhar proporcionalmente essas coisas. Mas sempre se reservando que a era digital, tudo, irmãos, que nós formos fazer, tudo que a máquina faz é através do homem. Mas hoje, nós falamos da seguinte maneira, hoje para cada 10 máquinas, um homem opera. Mas a máquina jamais vai ser operada só. Vai ter sempre o homem. Então essas máquinas, 10 máquinas que eram operadas por um homem, ou eram operadas por 10 homens, cada um operava uma máquina. Hoje, essas 10 máquinas, elas são operadas por apenas um homem. Quer dizer, ficou 9. E esse que se capacitou, que ficou operando, ele está ali porque ele se reciclou. Então, aqueles que não se reciclaram, ficaram para trás. O conselho que nós damos, de nós nos reciclarmos. Mas sabemos que aquela máquina jamais ela vai ser operada só. Não, vai ter um homem ali para operar. E assim caminham as profissões hoje em dia, né? Como estão dizendo aí que daqui a uns dias muitas profissões vão ser extintas, né? Inclusive a própria contabilidade, a administração e outras, porque nós estamos já chegamos nessa
a era digital e tudo hoje corre através de informações, informática, disso tudo você se aperfeiçoar. Tá bom? Nós temos agora pouco tempo, pela misericórdia de Deus, um sistema também muito bom aí, irmãos, que faz coisas que dentro do escritório 5 pessoas faz, entendeu? Então, é isso que nós devemos pegar em nossas vidas, as oportunidades, não deixar as oportunidades passar, mas nós agarrarmos com unhas e dentes. Para você agarrar essas oportunidades, muitas vezes mesmo, irmãos, temos que renunciar. A renúncia, ela é o princípio de todas as coisas, segmento em nossas vidas, quer ser profissional, quer ser espiritual. Nós observamos quando Jesus, lá em Filipenses capítulo 2, que ele nos ensina quando ele se esvazia de si mesmo, né? Que ele toma uma forma humana. Quer dizer, Jesus ele renunciou a si mesmo para tomar a forma de homem. Ele mesmo ele sendo Deus, né, ele, como a Bíblia diz, ele não se usurpou da forma que ele tinha de ser Deus, soberano em tudo, mas ele renunciou à forma de Deus, para que nele aqui, ele disse, não, eu vou provar para a humanidade, que mesmo eu sendo Deus, eu também aqui nesse mundo, eu posso superar as coisas, eu posso superar o pecado. Então tudo em nossas vidas, tudo irmãos, em nossas vidas, requer renúncia. E renúncia, quando você renuncia, dói. Nós temos os casos dessas pessoas que estudam muito, né? O caso desse bilionário que ele estava contando a história dele, essas questões, das partes que ele conta, ele disse que renunciou baladas, que renunciou muitas noites, né? Os livros esses filmes de criança que assistiam, ele citou até muitos filmes, ele procurava ler a Bíblia, né? As baladas, ele não ia, mas ele disse que conseguiu juntar o primeiro dinheiro dele, comprou um carro, e os amigos dele que iam para a balada, ele disse, olha, eu vou levar vocês, mas vocês não dão tanto por cada um, eu vou e levo e trago vocês. E ele disse que começou a juntar dinheiro por isso, né? Faz nessas viagens, faz naquilo lá, mas jamais ele perdeu a meta e o objetivo dele, de querer crescer na vida. Então, eu ouvindo aquilo ali, e onde eu quero trazer, tudo em nossas vidas nós podemos conseguir, irmãos. Tudo, irmão. Até a renúncia do próprio pecado. Mas para isso é que nós precisamos nós renunciarmos à nossa carne. Jesus é óbvio em nossas vidas. Primeiro, né? Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É Ele em nossas vidas. Mas requer de cada um de nós, ser humano, renunciar à nossa carne, os nossos desejos, para alcançarmos o reino do céu. Em nossas vidas profissionais, é nós renunciarmos às nossas, talvez, quando nós atingimos uma certa idade, nós podemos falar dessa maneira, tá? E é muito bom que há muitas exceções, mas há exceções, mas existem jovens com a mentalidade adulta, tá? Que querem alguma coisa na vida. São pouquíssimos, mas existe. Mas quando nós atingirmos uma certa idade, nós vamos ver o que nós almejamos, o que era melhor para a gente. As oportunidades, como eu falei, que nós perdemos. E hoje nós reconquistamos de uma maneira diferente que Deus nos proporcionou. Então é preciso que nós venhamos reconhecermos que somos dependentes, irmãos. Nós não somos independentes, nós somos dependentes de Deus em tudo. Porque Deus faz com que nós, em nossas mentes, nós temos a mente de Cristo, mas que nós possamos ter o melhor dele, tá? A prosperidade que se pregam, a prosperidade de hoje que nós ouvimos falar, é tão pequena desse povo que eles falam a prosperidade em dinheiro. Você só é próspero se você tiver dinheiro. Irmãos, as ideias, elas prosperam mais do que o dinheiro. As ideias
nos traz o dinheiro. Mas se você tiver o dinheiro e não tiver ideia, você perde tudo. Tá? Eu costumo dizer, eu quero abrir um parêntese aqui, costumo dizer sempre o seguinte: tenhamos ideias, tá? Mas as ideias passam, mas nós venhamos ter ideais, porque os ideais deixam legados, tá? Então é preciso que nós, as nossas ideias, nós venhamos fazer fluir, para que elas venham criar em nós coisas grandes, ideais. E esses ideais que nós criamos, eles vão nos deixar legados. E legados não morrem. As ideias podem até morrer, mas legados não. Legados permanecem. Tá bom, meus amados? Então é isso. Não perca a oportunidade. Se ela passar na sua vida, irmãos, esteja preparado. A oportunidade, como fala a mitologia, ela é bonita quando ela vem de frente. Mas quando ela passa, que você olha que perdeu, ela se torna feia, né? Que nem a mitologia fala dessa mulher, que ela é linda de rosto, por trás ela tem um cabelo, é careca por trás e tem o cabelo no rabo de cavalo, né? Quer dizer, ela passou, quando ela veio de frente, ela era bonita, mas quando ela passou, você olhou e disse, puxa vida, né? Mas que assim seja em nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, continue habitando em nossas vidas, dentro de nós, que nós possamos ter discernimento de todas aquelas oportunidades que venham de frente, que venham passar por nossas vidas, e nós possamos segurá-las firme, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz, a misericórdia, o amor e a bondade de Deus sejam constantes em nossas vidas, meus irmãos. A paz do Senhor.